Olá, está começando pela TV Mackenzie mais um Café Pensamento, o programa para aqueles que não têm medo de debate. Hoje estamos recebendo aqui o grande especialista de Wittgenstein, professor João Virgílio Cutter, do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo. Aliás, o professor é um dos grandes especialistas brasileiros de Wittgenstein. Professor, muito obrigado por ter aceito aqui o nosso convite. E já para iniciarmos, digamos assim, os nossos trabalhos de hoje, eu gostaria de perguntar para o senhor qual é a importância de Wittgenstein para a filosofia do século XX, bem como para o início desse século que se inicia aqui, o século XXI. Uma boa parte da filosofia do século XX, Paulo, teve preocupado com o problema da linguagem. A linguagem dominou boa parte das reflexões filosóficas do século XX. E Wittgenstein tem uma importância fundamental nesse processo. Wittgenstein, eu não sei se você certamente sabe, não sei se as pessoas em casa sabem, não é exatamente um filósofo, são pelo menos dois. Um primeiro Wittgenstein e um segundo Wittgenstein, e o que é curioso é que os dois estão opostos um ao outro, ou seja, o segundo Wittgenstein, aquilo que Wittgenstein escreve do meio para o final da vida, se opõe completamente àquilo que ele escreveu no início, e o que é mais importante, os dois, tanto o primeiro quanto o segundo, desenvolveram matrizes de reflexão sobre a linguagem que influenciaram escolas filosóficas completamente diferentes. Professor, como é que... o senhor está falando, quer dizer, o pensamento do Wittgenstein teve dois momentos, né? Um primeiro momento e um segundo momento, que, aliás, você tem desenvolvido justamente essa questão. Mas antes de nós adentrarmos nesse conflito disso que você acabou de chamar do primeiro Wittgenstein e do segundo Wittgenstein, como que o Wittgenstein compreendia linguagem? O que é linguagem para o Wittgenstein? Bom, como eu disse para você, é preciso me perguntar como os Wittgensteins, os dois Wittgensteins, cada um deles entendia a linguagem, porque os entendimentos, as concepções da linguagem são muito diferentes. A pergunta básica que se faz é muito simples. Nós estamos aqui conversando, emitindo sons, basicamente, sons que são muito semelhantes a um outro som que eu poderia emitir, como esse, por exemplo. Só que a diferença desse segundo som, estes sons que nós emitimos são compreendidos. E a questão que Wittgenstein se fez na primeira e na segunda fase também é o que é que dá vida a esses sons. O que é isso que nós chamamos de sentido. O problema é que as respostas que ele apresentou na primeira fase da sua filosofia são, como eu disse, completamente diferentes das respostas que ele apresentou na segunda fase. Basicamente, na primeira fase ele vai dizer que esse sentido é uma espécie de figura, num sentido que nós podemos investigar daqui a pouco. E na segunda fase ele vai dizer que esse sentido é dado pelas regras que nós associamos ao uso desses sons. E qual é a primeira grande obra, ou seja, qual é a grande obra do Wittgenstein nesse primeiro Wittgenstein, e depois também qual é a segunda grande obra dele nessa segunda fase? Podia falar um pouco sobre isso? Bom, ele só publicou um livro durante a vida, que foi o Tratatus Lógico-Filosófico. Esse livro é o livro que caracteriza a primeira fase. Ele foi publicado como um número especial de uma revista alemã. E depois, então, ao longo da década de 20, recebeu uma tradução inglesa e ganhou grande notoriedade. Cabe lembrar, inclusive, que o Wittgenstein ele era austríaco, né? Ele era austríaco, mas foi estudar na Inglaterra. Ele foi primeiro estudar engenharia. Ele fazia turbinas, fez um projeto para turbina de avião, coisa e tal. Durante um ano cursou um curso de engenharia e depois se mudou para Cambridge para estudar com Bertrand Russell.
E foi a partir desse contato com Bertrand Russell, então, que ele escreveu esse primeiro livro, que é o Tratatus. Agora, na segunda fase, ele não publica, né, o que nós temos da segunda fase é um livro, na verdade, inacabado, ele nunca acabou. Só aqui um momento de brincadeira. Claro. Se ele estivesse aqui hoje em dia no Brasil, com a cápsula, ele estaria sendo cortado, né? Porque ele não teria quase publicado, né? Mas ele teve problema, você está brincando, mas a brincadeira é séria. Ele quase teve uma bolsa cortada, na verdade, né? Quando ele retornou à atividade filosófica, o Russell conseguiu uma bolsa para ele durante o ano. Ao fim do ano, ele tinha participado de um congresso e mesmo assim não tinha dado a conferência no congresso. A conferência foi publicada posteriormente nos anais, mas ele não falou no congresso. E não tinha publicado nada, eles ameaçaram cortar a bolsa. Foi preciso a intervenção do Russell para poder mantê-lo, né? Para que ele pudesse se manter, exatamente. Eu estou falando isso para o público só compreender que nós temos justamente aqui órgãos que, digamos, acompanham a produção dos professores, e cada vez mais nós temos que ter essa preocupação de produção, né? Então, estamos vendo aqui que dentro da história tem um grande filósofo, que é o Wittgenstein, e também teve esses problemas de publicação, né? Mas voltando, professor, voltando a esse primeiro Wittgenstein, essa questão do sentido, né? Da linguagem do sentido. Então, esse sentido, no primeiro momento, como que ele pode ser, como é que o Wittgenstein esclarece esse sentido, né, nesse primeiro momento aí, dele? Num primeiro momento, ele formula uma doutrina... Já que você falou da figura, né? Isso, da figura. Vamos explicar direitinho o que é essa figura. Ele formula a doutrina que ficou conhecida como atomismo lógico. Na verdade, um termo tomado do Russell e aplicado a Wittgenstein, na medida em que a filosofia de Wittgenstein pode ser considerada uma espécie de radicalização desse modelo de análise apresentado por Russell, que fora professor de Wittgenstein em Cambridge. Né? No final das contas, ele nos apresenta a linguagem como articulada a partir de proposições constituídas única e exclusivamente de nomes que se relacionam a objetos da realidade. E, além disso, nomes que têm possibilidades sintáticas que espelham as possibilidades de combinação desses objetos na realidade. Então, só para ficar talvez um pouco mais claro, né? Nós poderíamos dizer, então, que o Wittgenstein ele não está dentro de uma linguagem de designação, né? Ou seja, eu falo do sentido do óculos, então tem essa armadura, logo, essa figura, logo isso significa óculos que tem tais e tais e tais sentidos, né? Quer dizer, então, pela sua fala, quer dizer, eu tenho N possibilidades de significações. Por exemplo, no primeiro não, Paulo. No segundo legal, você vai ter isso. Legal, tá? Legal. No primeiro não. O que acontece no primeiro? No primeiro você tem justamente uma radicalização desse modelo que você tem em vista aí. Você quer ver como ele pensa o seguinte, olha, você tem um conjunto de nomes, que são os nomes que correspondem a uma certa multiplicidade de objetos que está dada desde sempre para sempre. Né? Cada um desses nomes está ligado a um desses objetos e reproduz, como eu disse, as possibilidades combinatórias desses objetos. Mal comparando, porque essa análise nunca foi levada até o fim. Então nós não sabemos exatamente como ela se mostraria no final desse processo de análise, no final do processo, mas, mal comparando, pensa, por exemplo, nas cores. Você tem, assim, um campo, que é o campo cromático das cores, e você tem a possibilidade de designar cada um dos pontos desse campo. Tá claro? Ora, cor se combina, por exemplo, com superfície. Eu posso falar que a sua camisa é branca. Mas cor não se combina com som. Eu não posso falar que a nota dó é branca. Tá claro? Então você tem, além dessa relação de designação, que é rígida, tá certo? Cada nome designa um objeto. Está ligado a esse objeto, e esse objeto é o significado desse nome. Além disso, você tem esse espelhamento do mundo que é dado na sintaxe lógica da linguagem. Ou seja, lá no fundo, quando eu acabo o processo de análise, eu vou encontrar uma sintaxe que espelha uma certa estrutura essencial desse mundo que está na minha frente. Tá vendo? Então, nesse aspecto, ele continua sendo ainda dentro de uma tradição de uma linguagem
designadora. Podemos falar? Mas não tenha dúvida. Ah, legal. Professor, eu quero continuar, vamos continuar com a nossa conversa depois aqui do nosso intervalo. E você já sabe, né? Tem mais Café Pensamento. Olá, estamos de volta ao Café Pensamento. Hoje aqui recebendo o professor João Virgílio Cutter, professor do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo. Professor, nós estamos falando, nossa primeira parte aqui do nosso programa, a respeito, né, desses dois Wittgenstein que você dissera, né, no primeiro bloco. Do primeiro Wittgenstein, trabalhando ainda esses sentidos designativos das figuras, e um outro Wittgenstein, que nós vamos falar daqui a pouco. Voltando, como se dá essa passagem desse primeiro Wittgenstein, que de certo modo ainda acompanha, por assim dizer, uma tradição de uma linguagem designativa, para esse segundo Wittgenstein? Bom, a explicação, a descrição desse processo de passagem seria difícil de fazer. Não, claro. Aqui porque ela envolve uma questão muito técnica. Por que é difícil? Porque ela envolve a análise que ele havia apresentado no Tratatus para os números. A questão é a seguinte: eu digo que há 3, 4 pessoas nessa sala. Eu posso ter uma ideia do que significa a palavra pessoas, eu posso ter uma ideia do que significa a palavra sala, mas a palavra 5, a palavra 4, os números parecem apresentar um problema especialmente complicado. A análise que Wittgenstein havia anunciado no tratado, porque ele não fez essa análise de maneira completa, indicava que não na estrutura superficial da linguagem, mas numa estrutura profunda da linguagem, quando essa linguagem fosse investigada até os seus níveis mais profundos, indicava que esses números iriam desaparecer. Certo. Tá claro que você pode analisar, quando analisa as sentenças aqui em cima, em que esses números aparecem, você obtém sentenças nesse nível mais profundo que não tem mais número nenhum. E nessa volta, a filosofia, ele percebe que nesse ponto o tratado estava completamente errado, que aquilo era insustentável. Tá claro? É essa questão que marca, então, a passagem. Ele passa 2 anos tentando desesperadamente salvar o que pudesse ser salvo daquele naufrágio, até que ele desiste, até que ele vê que não sobrou nada. E qual é a importância, então, desse segundo Wittgenstein
para o pensamento filosófico, né? O que ele vai contribuir, então, nessa passagem em que me parece que acaba havendo um processo de abstração da linguagem, né? Nesse processo de abstração, o que isso traz de importante para o pensamento ocidental do século XX? Bom, ele rompe com uma concepção da linguagem que não só nos seus aspectos centrais estava altamente difundida em todo o pensamento ocidental, como também impregnava boa parte das questões filosóficas formuladas pela tradição. Você pega, por exemplo, um diálogo do Platão, qual é o início típico do diálogo? Bom, do outro lado tem o Sócrates, de um lado, do outro lado vai ter um sparring. E tem uma questão inicial, o que é a justiça? E o que o sparring, o cara que vai apanhar, vai falar? Ele vai dar exemplos. Vai dar exemplos, fulano é justo. E o Sócrates vai retrucar. Não é isso que eu perguntei. Eu quero saber o que é a justiça, o que a palavra justiça quer dizer. O que a palavra justiça designa? Essa pergunta pela designação, essa pergunta pela coisa que está do outro lado da palavra, está na raiz de boa parte do pensamento filosófico ocidental. Bom, e Wittgenstein, o segundo Wittgenstein, rompe com essa pergunta. Ele rompe com essa pergunta mostrando que ela é uma pergunta mal colocada. E por que ela é mal colocada? Porque o significado não é uma coisa no outro lado da palavra. Claro. O significado não é dado por uma coisa, por um objeto ao qual a palavra estaria, por assim dizer, ligada. Tá claro? O significado é dado pelas regras que nós utilizamos para inserir a palavra na nossa vida e fazer com que nós nos relacionemos eventualmente com um determinado tipo de objeto, como cadeira, como camisa, etc. Mas a cadeira, a camisa não são, esses objetos não cumprem função semântica nenhuma. Eles não são o significado da palavra. Estão no máximo ligados pelas regras que nós utilizamos no nosso cotidiano para estabelecer uma série de relações entre nós e esses objetos. Isso sim, está claro? E como é que fica a questão dessa formulação, né, já que o Wittgenstein esclarece que a linguagem acaba sendo uma formação de regras, as quais nós a utilizamos, por exemplo, no nosso dialogar, como é que fica a questão, e aí que eu estou pensando mais em uma outra tradição da fenomenologia, principalmente com Edmundo Husserl, da questão da intencionalidade. Há algum ponto da intencionalidade, ou seja, a consciência é sempre consciência de alguma coisa. Então, na hora que nós estamos formulando regras para a linguagem, há uma intenção. Como é que isso se dá ou não se dá no Wittgenstein? Se deu no primeiro, não se dá no segundo. Que interessante. Se deu no primeiro. No primeiro, a noção de intencionalidade é fundamental. Você lembra que a gente estava conversando agora? Você tem o que é a proposição lá na gramática profunda. Você tem aquelas proposições elementares, que são concatenações de nomes, e cada nome está projetado sobre um objeto. Esse é o modelo básico, que forma, portanto, uma espécie de figura na minha frente, uma figura de uma cena que pode acontecer ou não. Se os objetos estiverem ligados assim, a proposição é verdadeira. Bom, mas para ligar o objeto o nome com o objeto, você precisa de um ato de tipo intencional. Você tem que visar esse nome como nome de objeto, porque nada é nome de nada por sua própria natureza. É preciso que eu, por assim dizer, o faça nome de algo. Na medida em que você entende essa intencionalidade como algo inscrito na subjetividade humana, num sentido muito amplo, capaz de abarcar não apenas a subjetividade empírica, mas uma certa subjetividade transcendental também, na medida em que nós usamos a palavra subjetividade nesse sentido muito amplo, no segundo Wittgenstein, no primeiro Wittgenstein, essa subjetividade estava atuante, fazendo ligações intencionais entre nomes e objetos. No segundo Wittgenstein não cumpre papel nenhum, semântico nenhum. O sentido não tem mais como fonte essa subjetividade. Tá claro? O sentido não é alguma coisa que sai de mim. Interessante. É alguma coisa que se dá entre nós. Então, nesse segundo Wittgenstein, fica claro que ele é um antissubjetivista? Nesse sentido, sim. Ou seja, no sentido de afastar a subjetividade
da condição de fundamento do sentido, não tenha dúvida. Então, o que fundamenta o sentido nesse segundo Wittgenstein? As nossas regras, os nossos acordos. Os nossos acordos. Os acordos que nós fizemos para o uso desses sons. Tá claro? O que uma criança aprende quando está aprendendo a falar? Ela aprende os acordos que a sociedade em que ela tá inserida fez para usar esses sons nos mais diversos contextos. Não é muito diferente de aprender a jogar xadrez. Certo. Então, nesse aspecto, podemos falar que Wittgenstein acaba desenvolvendo a ideia de uma comunidade linguística? Ah, sim. A ideia de uma... Embora essa comunidade não deva ser pensada de uma maneira muito simplista. Não é? Eu vou lhe explicar o que eu estou entendendo por simplismo nesse caso. Imagine, por exemplo, o caso do Robinson Crusoe. Ele está lá sozinho na ilha e a gente pode pensar, bom, mas ele está sozinho, não tem comunidade em volta. Será que o Robinson Crusoe, então, não pode mais utilizar a linguagem? Ou ele não poderia criar uma linguagem ali nessa ilha? Bom, a resposta de Wittgenstein me parece, porque há uma certa divergência entre os comentadores, mas me parece que a de Wittgenstein seria claro que sim. Tudo depende do que é que nós diríamos a respeito da atividade que Robinson Crusoe desenvolveria sozinho nessa ilha, tá certo? E da capacidade que ele teria, eventualmente, de explicar para alguma outra pessoa o que é que ele está fazendo com os sons naquelas situações. Legal. Professor, tá acabando aqui o nosso programa, mas antes de terminar, eu queria só falar rapidamente desse livro, que na verdade foi organizado por um professor da Universidade Federal do Paraná, que é o Vinícius de Figueiredo, que é um livro para o ensino médio, chamado Filósofos na Sala de Aula, volume 3, e que tem aqui um texto seu, justamente falando sobre Wittgenstein. Rapidamente, professor, qual a importância desse material para contribuir com a formação dos nossos alunos na área do pensamento filosófico? Qual a importância de ter textos que nós discutimos aqui? Wittgenstein tem um pensamento complexo como a filosofia. Qual a importância desse material? Bom, a minha intenção, não sei se essa intenção foi cumprida ou não, mas a minha intenção, pelo menos, foi provocar esses adolescentes, pré-adolescentes, no sentido de que eles se sentissem motivados a estudar um pouquinho mais questões que eu tenho certeza que eles já fizeram em algum ponto da infância, porque as questões filosóficas são, no fundo, questões infantis, e que os motivassem a voltar a fazer essas questões na idade adulta. Então, pegar uma criança, pegar um adolescente, um pré-adolescente que acabou de sair da infância, mostrar a ele determinadas questões que ele provavelmente já fez, são muito interessantes sim, e podem perfeitamente ser desenvolvidas de maneira articulada dentro da filosofia. Professor, alguma última palavra que queira falar? Eu queria agradecer pela oportunidade, foi muito bom estar aqui falando com você e para o seu público. Obrigado. Agradecer a oportunidade. Professor, obrigado. E se você quiser nos mandar alguma sugestão, elogio, críticas, por favor, entre em contato conosco no nosso endereço eletrônico, que é tvmackenzie@mackenzie.com.br. E até o próximo Café Pensamento. Hoje o Maquinando conversa com o Henrique, que é produtor musical e trabalha aqui na S de Samba. Tudo bem, Henrique? Tudo bom. Henrique, o que faz um produtor musical? Basicamente, ele é a pessoa responsável pela concepção de algum projeto que ele é contratado para fazer, ou ele pode ser um projeto dele mesmo, onde ele escolhe quais são os melhores caminhos
se chegar nesse objetivo em termos de música. Quando a gente fala em produção musical para publicidade, a gente logo pensa em jingle. É só isso? É só jingle? Também faz jingle, mas, por exemplo, aqui na S de Samba a gente trabalha mais com trilha sonora para comerciais de televisão. Direção de locução, por exemplo. Locução é uma das coisas mais importantes. Sua fórmula avançada é feita para nós brasileiros, com todas as vitaminas e minerais que o nosso corpo precisa. Eu tomo o Centrum para completar minha alimentação. A sua formação em publicidade te ajudou na área de produção musical e como ajudou? As sacadas, na verdade, de como você pensar como um publicitário, né? Eu lembro das aulas de criação, tal, que os professores pegavam pesado mesmo, né? Nunca existiam 10 assim, né? E daí hoje eu entendo que era fichinha, assim, que eles queriam passar pra gente. Na verdade é que a hora que vocês estiverem no mercado de trabalho, vocês vão estar ferrados, assim, realmente, porque a exigência é muito maior, né? E uma dica final para quem quer entrar para a área de produção musical ou quer trabalhar como músico? Hoje em dia está muito acessível essa coisa do computador e programas. Qualquer um pode começar a fazer uma música ou fazer, né, uma produção de áudio em casa. Então a minha dica, eu acho que é isso, é procurar ver quais programas ou quais softwares, né, que são usados ali para fazer isso, ir atrás e começar a fuçar em casa mesmo ali, fazendo, né, brincando. E formar um portfólio, né, musical, acho que é importante também. Obrigada, viu, Henrique? Obrigado a vocês. E esse foi o Maquinando, falando sobre produção musical na S de Samba. Até a próxima. Thank you.